novidades para dentro da conferência. Quando a gente teve a conferência de Copenhague, e liderou muito da agenda por conta disso, por conta do exemplo positivo. O Brasil é a única grande nação do mundo e grande economia do mundo que pode atingir climático em 2050, como é um ponto de debate aqui, mas pode atingir 5 anos antes ou até antes disso, não a neutralidade, mas ser negativo em emissões. Senis, o que tem impedido um pacto de solidariedade climática? Nações ricas transferirem recursos para países pobres? Olha, tem impedido são os custos envolvidos, né? Porque nós estamos falando em duas grandes discussões. Os grandes poluidores e os poucos poluidores, todos sofrem, mas tem uns que têm mais responsabilidade do que outros, hoje, na contemporaneidade, como também acumulado ao longo desde da Revolução Industrial. E a outra questão é entre ricos e pobres. Então, o sujeito que é pouco poluidor e pobre, ou seja, ele sofre as consequências como qualquer outro país, não é responsável e não tem retorno, ele não tem recurso para mitigar os riscos e os danos do clima, esse está na pior situação. Esse pessoal está pedindo um tipo de apoio dos demais. Obviamente, aquele grupo que forma entre grande poluidor e desenvolvido e rico, teoricamente são aqueles que deveriam mais diretamente estar financiando os danos que eles causam a terceiros, seja porque tem recursos, seja porque é o principal responsável. E depois você tem países intermediários, grandes poluentes e pobres, e outros que são relativamente ricos e pouco poluentes também. Então, assim, você tem uma equação de quem paga quanto para quem. Não é trivial, nós estamos falando de uma conferência de 170 países, os mais de China, Estados Unidos, até uma ilha no Pacífico, até a Bolívia, né? Então, não é trivial chegar nesse acordo. E tem alguns pautas que avançaram, mas ainda assim falta muito para ser efetivamente consolidado aí um acordo que resolva o problema. Doutor Dimas, a COP27 é uma oportunidade de ouro para o governo eleito mostrar ao mundo o que pretende fazer com a sua política ambiental e a preservação e desenvolvimento da Amazônia? Mais que mostrar ao mundo do que ele vai fazer, ele está presente nessa conferência, convidado pelo governo do Egito, pelo governo Helder Barbalho, o presidente Lula, e estar lá, levar a Marina Silva, outros militantes aqui dessa área ambiental, e dizer que quer novamente ser protagonista na defesa do meio ambiente. Acho que só o fato do presidente estar lá significa, olha, o Brasil está de volta na mesa internacional nas questões fundamentais como o meio ambiente. Rapidinho, Stannis, por que os países ricos não aceitam a condição de reparação histórica para pagar os países pobres? Não, é uma conta difícil de fazer. Alguns aceitam, não são todos que aceitam. Alguns são mais propensos a aceitar. Se pegar os nórdicos, já fazem isso até voluntariamente. A grande questão é que todos façam da mesma maneira e conjuntamente. Né? Agradecemos a presença do economista e doutor em ciência política Ricardo Senis e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Camargo. Muito obrigada, senhores. Boa noite. E nós terminamos esta edição lembrando que hoje é o Dia Mundial do Urbanismo, área do conhecimento que cuida da organização e da racionalização das cidades, consideradas pelos estudiosos como a maior invenção da humanidade em todos os tempos. A elas, cabe manter em condições adequadas a maior parte dos habitantes do planeta, agora que já somos 8 bilhões de pessoas. Bom tema para reflexão. Muito obrigada pela companhia e uma boa noite a todos.